Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo distância entre ponto e reta. O objetivo é determinar a distância entre ponto e reta. Atividade 1. O ponto A, -1, -2 é um vértice de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Determine a medida h da altura desse triângulo. Bom pessoal, então aqui teremos que resolver pelo viés da geometria analítica. Nós temos um triângulo equilátero de lados A, B e C. Então aqui é A, aqui é B e aqui é C. E no enunciado ele deixa bem claro que o lado BC está sobre a reta. Então aqui nós temos uma reta, né? Passa aqui, tá? Essa reta ela é x mais 2y menos 5 igual a 0. E ele pede para calcular a medida h da altura desse triângulo. Então, tanto faz, né, calcular qualquer uma das três alturas. Nós iremos calcular a distância aqui do vértice A para o lado BC. Calculando essa distância, nós teremos a medida h da altura desse triângulo, que eu vou chamar de h. Então, basta calcular a distância de A para a reta x mais 2y menos 5, onde o lado BC está sobre essa reta. Então, vai ficar assim, ó. O ponto A tem coordenadas -1, -2. A reta é x mais 2y menos 5 igual a 0. Lembrando, o carinha que está aqui do lado do A, do x é o A. O carinha que está do lado do y é o B, é o coeficiente mais 2. E o menos 5 é o C. A nossa formulinha é distância ponto reta igual ao módulo de AX mais BY mais C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância ponto reta é igual ao módulo, o A, B e C são os coeficientes aqui da reta. Nós temos o A sendo 1, esse x e esse y são as coordenadas do ponto A, que é o ponto que iremos calcular a distância para essa reta, x mais 2y menos 5. Então, aqui vai ficar 1 vezes menos 1, mais o B, que é o mais 2, então vai ficar mais 2, vezes o y, que é menos 2, colocando aqui num parêntese, mais o c, né, mais e menos, vai ficar menos 5. No módulo, raiz de o a é 1, fica 1 ao quadrado, mais o b, que é 2 ao quadrado. Então, distância ponto reta, módulo, 1 vezes menos 1 fica menos 1, mais 2 vezes menos 2 fica menos 4, aqui fica menos 5, e aqui a raiz de 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Tudo isso no módulo, distância ponto reta é igual ao módulo de menos 1 com menos 4 menos 5. Pessoal, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, eu tenho menos 10. 1 mais 4 vai ficar a raiz de 5. Distância ponto reta igual. Agora eu vou tirar do módulo, então vai ficar 10 sobre a raiz de 5. Essa raiz eu tenho que racionalizar. Então, aqui vai ficar raiz de 5 e aqui raiz de 5. Distância ponto reta igual 10 vezes raiz de 5, dá 10 raiz de 5. Esqueci de colocar o 5 aqui, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, pessoal, dá raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, eu tenho 10 dividido por 5. Já que aqui é um produto, eu posso dividir. Então, a distância ponto reta é igual a 10 por 5, que dá 2. Então, eu tenho 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Portanto, pessoal, essa altura ela mede 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Vamos para o número 2. Calcule a distância entre a reta R de equação R1, 3y igual a 4x menos 2, e a reta R2 de equação 3y igual a 4x mais 8, sabendo que R1 é paralelo a R2, ou seja, esse símbolo aqui de duas barras significa que a reta R1 ela é paralela a R2, ok, pessoal? R1 e R2. Tudo bem? Os dois aqui é subscrito. Bom, pessoal, a estratégia eu expliquei no vídeo anterior. Você escolhe uma das retas e atribui um x ou um y, né, para descobrir quem que é a outra coordenada. Então, por exemplo, a gente pode escolher aqui, vamos supor que a gente escolhe R2. Então, olha só que R2 eu tenho 3y igual a 4x mais 8. Não tem problema. Ele deixa dois termos depois da igualdade, não há problema algum. Então, você atribui um valor para x e encontra um y. Aí você tem que ser inteligente. Por exemplo, se eu jogar x sendo 0,
eu tenho 4 vezes 0, zerou. E aí eu fico tendo 3y igual a 8. Aí o 3 cai dividindo, fica 8 terços. Você terá uma fração, então tem que ter esse cuidado. Eu posso atribuir aqui o y sendo 0, tudo bem? Vamos supor, eu escolhi aqui a R2, né? E eu quero descobrir, eu sei que tem infinitos pontos, eu quero descobrir quais as coordenadas desse ponto que está aqui na R2, sendo que o meu y é 0. Eu já joguei aqui 0 para o y. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 0, que é igual a 4x mais 8. 3 vezes 0, zerou, né? Esse 4x eu vou passar ele para cá, menos 4x igual a 8. Então eu tenho que x é igual a 8, o menos 4 cai dividindo, x igual, mais por menos dá menos, 8 dividido por 4, que dá 2. Tranquilo? Eu joguei 0 para o y, eu sabia que ia zerar, e o 4 aqui, ele divide o 8, né? Ele é um divisor do 8. Então, bem tranquilo, deu menos 2. Portanto, pessoal, enquanto o y é 0, nessa situação, para R2, o x vale menos 2. Então, se eu calcular a distância desse ponto de coordenadas menos 2 e 0 para essa reta R1, eu terei a distância das duas retas. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. O ponto que eu encontrei de R2 é o menos 2 e 0. Esse ponto eu vou calcular a distância para R1, que é 3y igual a 4x menos 2. Eu vou escrever na ordem xy, termo independente, então vai ficar assim, ó, menos 4x mais 3y, e o menos 2 eu vou trazer ele para cá também, mais 2 igual a 0. Tudo bem? Eu peguei o 4x, escrevi antes da igualdade, mudei o sinal. O 3y é positivo, continua positivo. O menos 2 passou para cá, mais 2. Então, o carinha colado aqui no x é o A, o carinha colado aqui no y é o B, e o termo independente é o C. Então, a distância ponto reta é igual. Nossa formulinha é ax mais by mais c dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, distância ponto reta igual módulo. O nosso A vai ficar aqui, ó, menos 4 vezes o x, né? O x é o do ponto que nós encontramos. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 2, mais o B, que é mais 3, vezes o y, que é 0, mais o C, que é mais 2. Dividido pela raiz do A, que é menos 4, vai ficar entre parênteses, negativo, né? Substituiu a letra aqui, escreve entre parênteses, mais o B, que vale 3 ao quadrado. Então, distância ponto reta igual menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 2 que dá 8, 3 vezes 0, zerou, mais o 2, dividido pela raiz de menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, né? Menos 4 vezes menos 4 mais 16, e 3 ao quadrado, que dá 9. Então, distância ponto reta igual 8 mais 2 fica 10, 16 mais 9 eu tenho raiz de 25, fecha aqui o módulo, distância ponto reta igual, eu tenho aqui 10 sobre a raiz de 25 é 5, distância ponto reta, 10 dividido por 5 fica 2. Então, distância ponto reta, módulo de 2 é o 2. Portanto, pessoal, a distância entre as duas retas é de 2 unidades de comprimento. Tranquilo? Escolhi aqui a reta R2, atribuí y sendo 0 de forma inteligente, sabendo que o 4 aqui divide o 8, né? Então, deu essa situação, x sendo menos 2. Substituí na formulinha da distância de ponto e reta, já que esse ponto pertence à reta R2, né? O ponto de coordenadas menos 2 e 0. Achei a distância para R1, 2 unidades de comprimento. Vamos para número 3. Qual a distância da origem à reta de equação 3x menos 4y igual a 10? Então, eles colocam assim, né, para confundir. Você já sabe, né, que tem que escrever todo mundo antes da igualdade, para substituir direitinho na formulinha. O 10 passa para cá, menos 10 igual a 0. Então, esse carinha aqui é o A, o B é o carinha colado no Y, esse aqui é o C. Pessoal, a origem no sistema cartesiano, né, aqui é X, aqui é Y, é o ponto aqui, ó, de intersecção da abscissa com a ordenada, ou seja, é o ponto de coordenadas 0 e 0. Então, eu vou calcular a distância do ponto de coordenada 0, 0 para a reta 3x menos 4y menos 10 igual a 0. Então, vai ficar a distância ponto reta igual, nossa formulinha, escrever aqui novamente, né, para guardar bem, a ao quadrado mais b ao quadrado aqui na raiz. Então, distância ponto reta vai ficar, o nosso A aqui, ó, é o 3, vezes o x do ponto que é 0,
mais o b, que é menos 4, então vai ficar menos 4, né? Mais da fórmula com menos fica menos 4, vezes o y, que é 0, tá? Que é o x e o y do ponto, mais o c, que é menos 10, mais e menos fica menos 10, dividido pela raiz de a ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado. Distância ponto reta, módulo d. 3 vezes 0, zerou, menos 4 vezes 0, zerou, aqui fica menos 10. A raiz aqui, 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. Então, distância ponto reta é o módulo de menos 10 dividido por raiz de 25. Então, distância ponto reta, o cálculo ficou bem parecido com o anterior, né? Eu tenho aqui menos 10, a raiz de 25 é 5, distância ponto reta, menos 10 dividido por 5 fica menos 2. Agora, o módulo de menos 2, pessoal, é 2, tá? Então, 2 unidades de comprimento, é a letra E. Lembrando, pessoal, que toda vez que você substituir uma letra por um número negativo, escreva entre parênteses, tá bom? Esqueci de comentar isso aqui com vocês. Então, pessoal, era isso, valeu, até a próxima.